bendito e poderoso Deus, te pedimos, em nome do teu Filho amado Jesus, fale aos nossos corações, mais uma vez, em nome de Jesus. Antes de se assentar, vamos só ler o versículo de Apocalipse 3:20, que foi lido pelo nosso amado irmão Inácio, que diz: eis que estou à porta e bato. Quem está à porta? Jesus. E se alguém ouvir a minha voz e ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Amém? Diga para o seu irmão que está do seu lado aí: você só pode se assentar se for dando um glória a Deus. Amém. Tome seus assentos aí, em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Bom demais estarmos na presença deste Deus Todo-Poderoso. Bom, o tema aí é Jesus na minha mesa, né? Mas se nós fôssemos olhar para esta canção aqui que acabamos de cantar, nós poderíamos colocar o tema assim: na mesa com Jesus, né? Mas isso só vai acontecer quando o rei fizer aquele grande banquete, não é verdade? Então, vamos aguardar um pouquinho. Mas nós temos o privilégio já de ter esta esperança, né? Então, eu coloquei o título desta manhã, nesta reflexão: Jesus na minha mesa. Por quê? Ele só vai entrar na minha casa se eu deixar, né? Hoje fico feliz aqui de ver aqui amigos, né? A igreja cheia, muito bom, né? Estar na casa de Deus, louvando, exaltando este Deus Todo-Poderoso, porque Ele vive, Ele reina e está presente. Bom, Jesus na minha mesa. O texto lido diz que Ele está à porta. Esta porta, ela pode ser uma porta onde é uma casa feita por mãos de homens, como pode ser também uma porta a qual o templo sou eu, a porta do meu coração, a porta da minha alma. A porta da minha alma é a minha mente, a sede dos meus pensamentos. Então, Jesus está à nossa porta. Mas vivemos dizendo uns para os outros, e hoje eu ouvi também aqui na igreja, e também tenho falado muito isso daí, e às vezes falo pelo telefone com alguns amigos e falam: rapaz, estou numa correria. E é o que mais nós ouvimos, pessoas dizendo que estão na correria. Correria, e Jesus está falando: eis que estou à porta. E o texto diz: se alguém ouvir. Este ouvir aqui, da Bíblia, tá? Porque se você for pesquisar no Google é diferente. O ouvir é quando nós ouvimos de passagem, escutar é quando você dá atenção. Mas o ouvir da Bíblia é quando você para e dá atenção. Mas estamos na correria. Aqui cabe um exemplo muito clássico do que foi ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, aonde ele foi parado por uma repórter para ser entrevistado por ela, e ela fez uma seguinte pergunta para ele: qual é a pessoa mais importante para você? E ele disse: você é a pessoa mais importante para mim. E ela, com aquele sorrisinho sarcástico: esse cara está de brincadeira, né? Eu sou a pessoa mais importante? E aí ela rapidamente fez uma outra pergunta: por que eu sou a pessoa mais importante? E Barack Obama responde: porque eu parei para dar do meu tempo para ouvi-la, escutar as tuas perguntas, ouvir as tuas perguntas, dar atenção a você. Então, o que este exemplo nos ensina aqui, através deste texto que nós lemos? Jesus está à porta, Ele está batendo, e Ele diz: se alguém ouvir. Mas nós estamos numa correria tão grande que até escutamos, e Jesus continua batendo a porta da nossa casa e a porta do nosso coração, e continuamos naquela correria, e não abrimos a porta, e dizemos que não temos tempo, que estamos numa correria. Mas Deus, Ele tem nos dado um dia de 24 horas, cada hora 3.600 segundos, e dizemos que não temos tempo. Estamos tão ocupados com tantas coisas boas, né? Que não são proibidas pela Bíblia, né? Não é porque eu falei com alguns amigos essa semana, é porque parece uma praxe, é uma coisa que é rotineira, né? É isso mesmo? Eu estou falando errado? Obrigado, viu? Muitos amigos dizem: estou correndo com muitas atividades no trabalho. Trabalho é bom, é de Deus, legal.
As pessoas dizem, estou na faculdade. Faculdade é bom, tem que fazer na faculdade. Estudos é bom. Aí as pessoas continuam dizendo, não, é porque eu fui levar meu filho na escolinha, fui levar meu filho na escolinha de futebol, fui levar minha filha na natação, fui para a academia. E aí continua essas correrias. Mas Deus tem nos dado um dia de 24 horas e dizemos que não temos tempo para Deus. E Ele está à porta, batendo. Só que nós escutamos e não ouvimos, porque o ouvir é parar e dar atenção para aquele que está falando ou aquele que está batendo a nossa porta. Muito obrigado, diaconisa. Deus abençoe, viu? Obrigado. Então, isso me faz rever alguns conceitos meus perante o Deus que eu estou servindo, né? Quando eu digo Deus, eu digo o Pai, o Todo-Poderoso, ao qual deu seu Filho Jesus Cristo, para pagar pelos nossos pecados e ser Senhor das nossas vidas, até que Ele entregue todas as coisas ao Pai novamente. Então Ele está batendo. E o texto que nós lemos diz, se alguém ouvir. Salomão, livro de Eclesiastes, um rei muito sábio, muito antigo, capítulo 3, ele diz o quê? Ele diz que há um tempo determinado por Deus para cada coisa debaixo destes céus. Se fôssemos traduzir, né? Ele diz assim, que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Há tempo de sorrir e há tempo de chorar. Há tempo até, irmãos, de se abraçar, mas também há tempo de se afastar. Às vezes eu acho estranho, né? Tem hora que estamos com os irmãos ali caminhando e tem hora que a gente dá uma afastada, né? Faz tempo que eu não vou na casa do meu amigo Ari. Não sei porquê, viu, Ari? Mas eu acredito que seja Deus permitindo, né? A Tati ali, o Paulo, né? Então, assim são com todos os meus amados irmãos aqui. E existem alguns exemplos na Bíblia, um minuto só. Molhar o bico, tá que nem passarinho, né? Boca seca. Que nos ensina algumas coisas. Se você quiser abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 19, vai contar a história de um homem chamado Zaqueu. Jesus está entrando ou vai passar por Jericó. E quem era Zaqueu? Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Ele era um homem rico. E era um homem de baixa estatura, que nem lá na minha casa, eu sou o menor, né? O Davi já passou de mim já, passou até do Júnior já, eu acho. Então eu sou mais baixinho, um homem de baixa estatura. E o que é interessante nós nos atentarmos em algumas coisas no texto? Publicanos eram os cobradores de impostos, homens que trabalhavam para Roma, homens que extorquiam o povo, né? Todo o povo ali, só não extorquia o povo de Roma, mas o povo judeu eles extorquia mesmo. E ali estava Zaqueu, como chefe dos publicanos, mas ele havia escutado falar de Jesus. Ele havia escutado. E ele queria ver quem era Jesus. Então ele sobe em uma árvore. Se você discorrer o texto, você vai ver. E logo nos primeiros versículos, ele sobe numa árvore chamada sicômoro. Que nome esquisito. Nunca nem ouvi falar no Brasil numa árvore dessa. Mas as pessoas dizem... Historiadores dizem que poderia ser uma figueira brava. Então ele sobe naquela árvore porque ele queria ver Jesus, viu, Mônica? Você que também é da minha estatura, quase nós dois ali, né? Baixinha, né? Queria ver Jesus. Então ele sobe naquela árvore porque ele sabia que Jesus iria passar por ali. Então quando Jesus passa por debaixo daquela árvore, ele avista Zaqueu e diz para Zaqueu, Zaqueu, desce, porque hoje convém eu pousar em sua casa. A primeira batida, o primeiro impacto que eu vejo na vida de Zaqueu foi que a palavra não veio no templo físico, no templo feito por mãos de homens, mas veio à porta do seu coração. A primeira batida de Jesus veio à porta da sua alma, à porta da sua mente. E o texto diz que ele desceu rapidamente e foi ter com Jesus com júbilo. Ele foi ter com Jesus alegremente. E diz que ele caminhou até
o templo feito por mão de homens, que é a sua casa, e ele abre a porta para quem entrar? Jesus, a palavra, porque Jesus, ele é a palavra. Então a palavra entra no lar de Zaqueu, Jesus entra no lar de Zaqueu, e como o Inácio, não combinei nada com ele, eu pensei até que ele ia pregar a mensagem aqui. Ele falou que Jesus na nossa mesa, nós temos o quê? Comunhão. Jesus na nossa mesa nós temos o quê? Relacionamento. Jesus na nossa mesa nós temos intimidade. Jesus na nossa mesa, na minha mesa, você pode repetir isso para você. Eu tenho ensinamento. E tenho até exortação. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 13, Jesus, ele teve alguns costumes. Ele sai para andar na beira do mar. A partir do versículo 13. E uma grande multidão seguia Jesus e ele ensinava aquelas multidões. E ele avista ali Levi, filho de Alfeu, na mesa da coletoria. Também estava lá cobrando impostos. Pecador, publicano, estava lá cobrando impostos do povo. E Jesus disse para Levi: Levi, segue-me. E Levi seguiu Jesus. No versículo 15 nós vemos já Jesus se reclinando na casa de Levi para comer. Aonde? Na mesa. Jesus estava na mesa. Mais uma vez Jesus na mesa. O que me chama a atenção é que com Jesus estavam ali publicanos, pecadores e algumas pessoas, mas também do lado de fora tinha lá os fariseus que conheciam a lei, a palavra de Deus, tinha ali também os escribas que escreviam a lei de Deus, a Torá, que conheciam bem sobre a palavra. E aqueles homens, vendo Jesus comendo com os publicanos e pecadores, diz: nossa, um homem tão sábio, um homem tão inteligente, bem provável que passava na cabeça deles, porque eles estavam em dúvidas, será mesmo que ele é o Messias? Porque ele está comendo com os publicanos, está ali com os pecadores, assentado, e Jesus conhecendo a mente e o coração daquele povo, o que Jesus diz? Os sãos não necessitam de médicos. Então, quando Jesus está na nossa mesa, temos até cura. Temos cura. Aí Jesus continua o texto no versículo 15. Eu não vim chamar os justos, mas vim chamar os pecadores ao arrependimento. Olha que interessante, Jesus na minha mesa, então nós temos cura, temos pessoas que se arrependem, e quando eu vejo isso, eu faço um paralelo com o meu lar, porque Jesus, ele colocou um símbolo nesta terra que se chama família, através de um objeto que nós estamos falando, que é mesa, ele tem sido roubado do nosso século, dos dias que nós estamos vivendo, porque você, eu e muitos de nós, e a sociedade no meio da qual nós vivemos, dizem que estão sem tempo, que não usam nem a mesa mais para comer. Às vezes comem na frente da televisão, comem andando, correndo, não conseguem se assentar com o seu cônjuge, ou com os seus filhos, ou o filho com os pais, porque se nós nos assentamos e abrimos a porta do nosso lar para que a palavra, para que Jesus entre e se assente na nossa mesa, nós temos quem? O pão vivo, que desceu do céu, que se chama Jesus, na nossa mesa. Então nós temos relacionamento, nós temos o quê? Comunhão, nós temos o quê? Intimidade. E é isso que Jesus quer de cada um de nós. Jesus, ele quer tratar famílias, mas você é a imagem e semelhança de Cristo. Então, Cristo, ele pode ensinar os teus filhos através da sua vida. Cristo pode ensinar até os pais através de vocês. Mas será que nós temos aberto a porta do nosso lar para que Jesus entre em nossas vidas? O que a Bíblia tem para nos ensinar sobre este objeto? Quando lemos lá no Antigo Testamento, Êxodo capítulo 25, vai falar sobre a construção do templo. A construção do templo não, do tabernáculo. Vai até acho que pega um pouquinho antes, vai até o capítulo 28. Um dos objetos que Deus pede para Moisés construir, e eu acho fantástico, uma mesa. Construa para mim uma mesa. E ele já estava quase terminando ali o tabernáculo. E Deus pede, construa para mim uma mesa.
E homens instituídos, liderados por Moisés, construíram uma mesa para colocar aonde? Dentro do templo. Quando eu digo dentro do templo, porque esta mesma mesa foi colocada no templo de Salomão. Mas o que cabe para nós aprendermos com esta palavra e com os ensinamentos de Deus sobre este objeto é que esta mesa, ela foi colocada no meio do tabernáculo, um lugar que se chamava lugar santo. E tanto o templo de Salomão como a mexicana era dividido em 3 partes: o átrio, o santo do santo, o santo lugar e o santo do santo. Esta mesa foi colocada no santo lugar. Quando eu leio a Bíblia, eu fico vendo o quanto Deus ele quer que nós venhamos fazer parte da mesa. O quanto Ele quer nos ensinar através da mesa. O que muitas vezes nós não atentamos é o elemento que ia em cima desta mesa que Moisés construiu. O pão da preposição, que simbolizava a presença de Deus. O pão da preposição que simbolizava a presença de Deus. Se eu fosse fazer um paralelo aqui, poderia falar que Deus pediu, olha aí pastor, que interessante, hein? Deus pediu para Moisés construir uma mesa para colocar dentro da igreja. É fantástico. Para que uma mesa dentro da igreja? Mas em relação àquilo que nós já vimos, é para nos tratar. É para que nós venhamos ser tratados. E aí, quando nós olhamos para o Velho Testamento e vamos fazer um paralelo com os dias de hoje, graças ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo, mas vamos ver o Antigo Testamento. Átrio era como se fosse o quintal da igreja, onde todas as pessoas se achegavam, cantavam os teus louvores, traziam os teus sacrifícios, as tuas ofertas, todas as pessoas tinham acesso. Agora, no santo lugar, irmãos, só entrava lá os sacerdotes. Só o sacerdote entrava lá. É como se fosse subir de nível, um nível de relacionamento com Deus. Lógico, se você olhar para o Velho Testamento, só quem fazia parte da família de Levi, que era sacerdote e podia entrar lá. Então, os sacerdotes estavam lá. Imagine a responsabilidade daqueles homens diante da mesa do pão da preposição, que simbolizava a presença de Deus. Eles tinham que ter testemunho, caráter, compromisso com o Senhor ao qual eles estavam servindo. Mas também havia um lugar que se chamava Santo do Santo, que só o sumo sacerdote adentrava uma vez ao ano. Quando aquele homem entrava lá, irmãos, olha, eu fico tentando imaginar aquilo que Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Aquilo que os meus olhos não viram, que os meus ouvidos não ouviram, são as coisas que Deus tem preparado para cada um de vocês. Mas o sumo sacerdote, ele via, porque era como se algo extraordinário acontecesse lá naquele lugar, quando o véu do templo era aberto, para que ele pudesse entrar lá e representar a nação de Israel, o povo que servia a Deus. Então, era algo maravilhoso. Mas Jesus, trazendo para os nossos dias, ele fez um sacrifício naquela cruz. E hoje, muitos de nós somos chamados sacerdotes. Sacerdotes do seu lar. Apesar de Pedro estar falando para o povo judeu, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, ele estava falando para o povo judeu, não para nós. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas Cristo, ele nos aproximou através do seu sacrifício das promessas feitas a este povo, das alianças feitas a este povo, e hoje nós temos acesso, sabe ao quê? A mesa que estava no santo lugar, porque Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu, e ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, eu entrarei, e cearei com ele. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus está batendo na porta da sua casa, aquela que foi feita por mão de homens, porque Jesus é a palavra quer entrar na sua casa, a palavra quer tratar a sua família, a palavra quer tratar você, pai, você mãe, você filho, você filha, a palavra quer tratar você, porque é a palavra que nos trata, e o Espírito que nos convence do erro. Mas será que nós estamos atentos ao pão vivo que desceu do céu, que fala conosco?
Estamos tão ocupados, corridos, né? Tão corridos que não temos tempo. Estamos tão ocupados com coisas boas, irmãos, porque é bom demais, irmãos. Eu vou falar para você, tem dia que eu falo, eu não quero ir para a igreja, eu não quero abrir a porta do meu lar hoje para fazer pequeno grupo, olha, eu quero ficar em casa, mas às vezes tenho que chegar correndo, preparar a lição, estudar, meditar, para que o povo venha e juntos venhamos falar da grandeza de Deus, venhamos nos alimentar, ser tratados, mas às vezes parece que as pessoas não dão tanta importância. Mas o Mestre, Jesus, o pão vivo, está batendo a porta das nossas casas. Um lar de dignidade, entenda isso, irmãos. Um lar de dignidade tem que ter o pão vivo na mesa. Tem que ter o pão vivo na mesa. E este pão se chama Jesus. E este pão se chama Jesus. Ele é o pão vivo. Ele é a palavra. Porque quando nós lemos João capítulo 1, vemos, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Este verbo está aqui, através do Espírito de Deus, falando com cada um de nós. O Espírito de Deus, ele se move. Nós temos que estar atento àquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer revelar a cada um de nós. Mas estamos tão ocupados que não temos tempo. Não é assim muitas vezes? Às vezes eu ligo para um amigo, que é meio incomum aí, e às vezes eu fico 1 hora, não sei o que a mulher dele fala para ele, mas a minha mulher, ela fala, nossa, nem comigo você fala tanto assim. A minha mulher briga comigo. Já cheguei a ficar 1h30, teve hora que eu tive que desligar, porque a minha mulher, não vai desligar não? Falando da palavra de Deus. Aí às vezes eu fico imaginando, eu não sei o que a esposa desse meu amigo fala, né? Mas, amém. É coisas boas, viu? São coisas boas. Então, eu fico vendo o tanto que Jesus tem insistido para fazer parte da nossa mesa. Ele está batendo, batendo, batendo. E nós estamos falando, estou numa correria que não tenho tempo. Não é assim, Moniquinha, que às vezes os nossos amigos falam? Até nós, né? Mas eu tenho me policiado, viu? Tenho me policiado, e Deus, ele tem sido maravilhoso comigo, ele tem me agraciado, irmãos, com o tempo, que às vezes eu nem falo para minha esposa, porque senão ela quer ocupar o meu tempo. Ela fala que eu ando correndo demais, é verdade, às vezes eu estou fazendo algumas atividades, então eu estou focado com as minhas atividades, mas Deus, ele tem me dado tempo de sobra, para falar com Ele, para sentar na mesa com Ele, para meditar na sua palavra, para orar, cantar louvores, visitar pessoas, falar com amigos, e Deus é bom, irmãos. Eu fico assustado com estas coisas que estou vivendo, porque as pessoas ao meu redor dizem que está numa correria, às vezes eu fico, não fala nada não, que você não está correndo. Pois é, irmãos, mas é uma fala que nós estamos acostumados. Então nós temos que deixar esta fala, porque Deus, ele tem te dado um dia de 24 horas. Cada hora 3.600 segundos. Não é possível que você não tenha tempo. Né, meu amigo ali? Tem tempo, né? Tem tempo, né, Moniquinha? Tem tempo, Vivi? Temos tempo, né? João capítulo 12. Olha que bacana. Jesus, ele está numa cidade chamada Betânia. Leitura bastante conhecida. E lá está quem? Marta. Marta. Eu não sei se vocês, quando nós lemos os evangelhos, Marta aqui, no capítulo 12, Marta está servindo a mesa. Vale a pena nós nos atentarmos que à mesa está Jesus assentado e Lázaro. Aquele Lázaro mesmo que Jesus ressuscitou. Então, na mesa com Jesus, a ressurreição. Olha que legal. Na mesa com Jesus, a ressurreição. Ressurreição de mortos que estavam, no caso de Lázaro, ele estava morto fisicamente, mas a ressurreição para quem está morto espiritualmente. E estava também lá Maria. Mas Marta estava ocupada, como sempre, porque se nós lermos Lucas, capítulo 10, versículo 38, Jesus está na casa de Marta. Imagino eu que ele está na casa de Marta novamente.
porque é Marta que abre a porta do seu lar, e ali está Jesus ensinando os discípulos e mais algumas pessoas, e Maria está sentada aos pés de Jesus. Maria, irmã de Marta, Maria, irmã de Lázaro, está ali. E Marta está assim, tão incomodada, atarefada com as tuas coisas, com as tuas correrias, com as tuas preocupações em servir as pessoas, que ela chega aos pés de Jesus, aos ouvidos de Jesus: mestre, você não se incomoda que a minha irmã está aí ouvindo a palavra e eu estou aqui trabalhando? Foi o que Marta falou. Então, às vezes, nós ficamos tão preocupados com as nossas tarefas, que às vezes nos incomodamos até com as pessoas que estão aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos do Mestre. E aí Jesus fala para Marta: Marta, Marta, por que te preocupas? Ela escolheu a melhor parte, ninguém vai tirar isto dela. Ninguém vai tirar isto dela. Uma coisa que eu tenho falado aqui, acho que todas as pessoas que passaram aqui no grupo de louvor, eles devem falar assim: mano, esse cara pega muito no nosso pé, meu. Aí eu falo assim: gente, estude, vai estudar música, porque isso daí ninguém vai tirar de você. Aonde quer que você for, você vai levar esse ensinamento. E assim é com a palavra. Então nós temos que estudar. Voltando para João capítulo 12, estava Marta novamente ocupada servindo as pessoas. Mas o que é interessante, irmãos, que na mesa estava lá um homem que havia ressuscitado, mas também estava Maria novamente lá. Aqui eu vejo o subir de nível, né? Maria, ela pega uma libra de unguento e começa a ungir os pés de Jesus, para lavar os pés de Jesus. Olha o nível desta mulher reconhecendo o Filho de Deus, um nome que foi nos dado debaixo deste céu, que é um nome sobre todo nome, um nome que há poder no nome do Senhor Jesus, há poder no nome daquele que vive, daquele que reina, daquele que se faz presente aqui em nossas vidas. E um dia ele declarou que vai vencer todo o pecado. Ele já venceu, ainda nós estamos aqui cometendo porque nós queremos, porque ele já pagou por todos os nossos pecados, mas um dia ele vai vencer a morte de uma vez por todas e vai entregar tudo e todos nas mãos do Pai, o Deus Todo-Poderoso, para que reine sobre todos nós. Então, irmãos, que nível você está com o Senhor? Porque na mesa com Jesus, irmãos, ele sempre vai ter mais um nível. Lembra lá do átrio, do quintal do templo? Quantas e quantas são as pessoas que têm vindo à casa do Senhor, têm cantado louvores, têm trazido as suas ofertas, mas simplesmente estão no quintal do templo, porque não querem subir de nível para estar no santo lugar, diante do pão da preposição, que é o pão vivo que desceu do céu, que se chama Jesus. Quantos de nós estamos nesta situação? Viemos à igreja, às vezes cantamos louvores, às vezes pregamos uma palavra, mas não queremos compromisso com Deus. Não queremos dar um pouco mais do nosso tempo. Não queremos um relacionamento mais profundo. Não queremos ir além. E para ir além é necessário fazer um sacrifício. Outro dia, cheguei no meu filho, esse aí eu posso falar, Guilherme, e falei assim para ele, falei: cara, quando você está aqui na frente da igreja, imagine, qualquer um, pode ser pregador, baixista, violonista, os vocalistas aqui, o que você consegue enxergar na igreja? Que nível você está na igreja? Você consegue enxergar a atmosfera espiritual que está acontecendo na igreja? Ele disse: não. Sobre alguns assuntos que estávamos falando, falei: cuidado, porque talvez você possa estar ainda no quintal do templo, trazendo as tuas ofertas, cantando os teus louvores, e não consiga enxergar o que está acontecendo. Se você está dentro da igreja do Senhor, não estou falando isso porque é meu filho, tá? Estou dando um exemplo aí, não que seja assim todas as vezes, mas eu usei ele como exemplo porque é melhor usar ele do que usar uma outra pessoa, né? Então, irmãos, nós temos que subir de nível. E Maria, aqui, ela já estava na mesa. Então, ela reconhece o Senhor Jesus, uma autoridade. Ela sobe de nível, está diante do pão vivo. Mas Jesus,
Ele rasgou o véu do templo para que nós também tenhamos acesso ao Santo dos Santos, para que os nossos olhos possam ver aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas será que nós queremos? Será que nós queremos compromisso com o pão vivo? Será que nós queremos subir de nível? Irmãos, subir de nível é necessário um sacrifício. E muitos de nós não queremos fazer. E às vezes ficamos olhando para a igreja do Senhor. Muitas pessoas dizem hoje acreditar em Deus. Mas até que ponto nós acreditamos em Deus? Até que ponto nós confiamos em Deus? Porque o Filho de Deus está à porta dos nossos corações, batendo, sedento para entrar. E Ele está declarando, se alguém ouvir, ouvir é necessário dar tempo, é necessário dar atenção. Então, se você não tem dedicado do seu tempo para aquele que te criou, para aquele que te formou, para aquele que pagou pelos teus pecados, para aquele que está te chamando todos os momentos, cuidado, porque o privilégio foi dado a você e a mim, para que nós tenhamos acesso direto àquele que nos chama constantemente. Assim como Jesus chamou Zaqueu naquela árvore pelo nome, Ele chama cada um de vocês pelo nome. Desce, sai dessa correria, igreja de bom sucesso. Sai desta correria, tenha um tempo para mim, um tempo bom, um tempo saudável, um tempo onde eu venha ter prazer. Ali estão os meus filhos e filhas fazendo aquilo que me agrada, aquilo que me dá prazer, porque Deus, Ele nos criou. Salmo 115, acho que é versículo 15, diz que Deus, Ele criou os céus, e os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele deu a nós esta terra, para que nós possamos representar Ele aqui nesta terra, e nós estamos deixando com que muitas coisas boas das quais o inimigo tem nos dado, para que nós venhamos perder o foco e nos desviar do propósito real para o qual Deus nos criou. Estamos quase encerrando essa mensagem. Gostaria que o grupo de louvor viesse aqui à frente. Então, irmãos, qual é a nossa visão? Qual é a nossa visão em relação a tudo isso? Tem uma outra leitura que está em Lucas capítulo 24. E muitas vezes, Jesus, Ele está passeando ao nosso lado. Porque Lucas capítulo 24 vai falar ali um pouco, não queria falar disso, mas só para vocês saberem, fala um pouco daquela parte que Jesus ressuscitou e as mulheres foram até o lugar e Ele já não estava ali. E Jesus havia dado uma ordem aos seus discípulos, permaneçam em Jerusalém, até que sejais revestidos do poder. Mas muitos deles ficaram dispersos, ainda esperançosos, como nós muitas vezes. E aí diz que 2 discípulos, um deles era Cleopas, foram distante de Jerusalém, para uma cidade chamada Emaús. Eu vou até puxar esse púlpito aqui um pouquinho, talvez depois eu trago, viu, pastor? Ai, meu Senhor. Talvez nós façamos uma dinâmica aqui, né? E olha que bacana, esses discípulos foram para a cidade de Emaús, a caminho, e eles foram conversando sobre Jesus, falando, será que é Ele mesmo que ia reinar, tal? E de repente, Jesus, depois de ressuscitado, aparece do lado desses 2 discípulos, e aí pergunta para eles como se nada tivesse acontecendo, e aí aqueles 2 discípulos dizem, rapaz, tu é turista aqui, não sabes o que aconteceu aqui em Jerusalém? E aí eu fiquei olhando para mim, rapaz, às vezes nós parecemos meio turista, apesar de nós falarmos bastante da palavra de Deus, mas às vezes nós damos uma de que não sabemos de nada, parece que estamos perdendo a esperança, perdendo o foco, e Jesus foi falando ali e Jesus perguntando, e eles falando de Jesus, tal, e aí de repente, o próprio Jesus, que não havia permitido com que eles vissem que era Jesus, começa a falar para eles, mas vocês não pesquisaram o que estava escrito nos profetas? O que o Antigo Testamento falou? Naquela época só tinha o Antigo Testamento. Jesus começou a testemunhar dele mesmo para os discípulos.
E é muito interessante que eles vão até a cidade, ao lugar chamado Emaús. E eles chegam lá. E o texto diz que Jesus meio que constrangeu eles, dizendo que iria para mais longe. E aí eles ficaram, puxa, vamos deixar este homem ir para mais longe, já anoiteceu. Vamos convidar ele para entrar. Então, irmãos, imagine a cena. Jesus nos constrangendo hoje aqui. Jesus falando com cada um de nós, através do teu Espírito. Será que muitas vezes nós não deixamos com que o Espírito de Deus passe batido, porque não estamos atentos, ou talvez não estejamos esperançosos? Nós vamos cantar este louvor, e nós vamos fazer uma reflexão ainda sobre aquilo que Deus quer fazer dentro da sua casa, dentro do seu coração, aqui na sua alma, na sua mente. Eu sei que Deus tem grandes coisas para fazer, porque o Deus que nós estamos servindo, Ele é poderoso. Aqueles discípulos de Emaús, a chave para tudo isso, irmãos, é a mesa. Eles abriram a porta da sua casa. Talvez você ache estranho. Jesus está à porta, Ele está batendo, Ele quer entrar. Então nós temos o quê? Que estamos arrumando a casa, preparando a mesa. Gostaria de convidar aqui, que viesse à frente aqui. Vocês vão achar estranho, mas não é estranho. Deus, Ele tem os teus meios, né? Gostaria que a Babi viesse aqui à frente, trouxesse até uma cadeira. Pode vir aqui no púlpito, traz uma cadeira. Faz favor, Babi. Vem aqui, Babi. Quiser subir por lá, pode subir, Babi. Sobe lá, faz favor. Pedir um espaço aqui para esses irmãos. Vou chamar mais uma pessoa, tá bom? Vem aqui, Vivi, faz favor. Traz uma cadeira também. Vamos chamar um homem também, né? Para ficar legal, né? Vamos chamar um homem. Deixa eu ver aqui. Isso, Babi, abre aqui, faz favor. Isso. Senta aí, Vivi. Isso aí, Vivi, senta aqui. Vou chamar um homem aqui, deixa eu ver. Chega aí, Maurício, faz favor, traz uma cadeira aí para nós. Nós arrumamos a mesa. Então, aqueles homens estavam no caminho de Emaús e Jesus falava com eles, tentando realmente fazer com que eles viessem entender. Senta aqui, Maurício, por favor, aqui no meio dessas duas jovens, por favor. Tá bom? Olha aqui, na mesa com Jesus nós temos o quê? Exortação, temos comunhão, temos intimidade, temos relacionamento. E aqui nós somos uma família em Cristo Jesus. E esses 3 jovens aqui vão representar a Igreja de Bom Sucesso nesta manhã. E você que está na sua casa, que nos assiste também, estará juntamente conosco aqui. E Jesus, Ele está à porta, Ele está batendo, Babi. Ele está batendo, Maurício. Ele está batendo, Vivi. Ele deseja entrar aqui na nossa casa, viu, grupo de louvor? Viu, Igreja de Bom Sucesso? Jesus, através do Espírito de Deus, está aqui neste lugar batendo e Ele deseja entrar. Mas será que o amor de Cristo Ele vai nos constranger neste dia de hoje, ao qual Ele fala com cada um de nós? Pare com a correria, fiquem atentos, preste atenção naquele que bate na sua porta. Então nós vamos deixar Jesus entrar. Então, quando Jesus entrou, e cantamos até que louvor, tome o lugar de honra, e reconhecemos quem tu és. Nós gostaria que o grupo de louvor até cantasse essa parte aí. Então nós vamos abrir a nossa porta, para que Jesus entre, para que Ele tome este lugar de honra. E nós vamos fazer uma breve oração aqui juntamente com vocês. Depois eu já passo, se o pastor Marcelo quiser vir aqui na frente, conduzir este momento de oração, pode vir aqui para frente, pastor Marcelo. Vem aqui para frente, vamos orar aqui junto com estes jovens. Gostaria que o senhor conduzisse este momento de oração em relação a esta mesa a qual nós montamos aqui, e esta mesa a qual foi pregada aqui nesta manhã. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele vive, Ele reina, Ele está aqui. Preste atenção que Deus deseja curar, Deus deseja trazer comunhão, restauração.